E agora ouvimos muito sobre o testemunho perante o Congresso no mês passado. 3 veteranos militares testemunharam, compartilhando seus relatos e experiências ao se apresentarem: o major aposentado David Cruz, o comandante aposentado David Fravor e o ex-piloto da Marinha Ryan Graves. O correspondente sênior nacional e âncora de notícias, Brian Inten, se junta a nós agora para conversar com Ryan Graves. Brian, a palavra está com você. Brian, agora estamos conversando com Ryan Graves. Ele é uma das testemunhas das audiências sobre OVNIs no mês passado. Ryan, obrigado por estar conosco. Eu sei que este tem sido um período muito ocupado para você. Eu te vi por toda parte. Houve tanto interesse em você e sua história, especialmente desde as audiências. Como você está? Quero dizer, deve parecer um turbilhão para você. Ryan, com certeza tem sido. Tem sido incrivelmente movimentado após as audiências. As pessoas têm mostrado muito interesse e estão ansiosas para compartilhar suas histórias. Brian, sim, aposto. E eu quero ouvir mais sobre as histórias que você tem ouvido, especialmente desde as audiências. Mas primeiro, apenas as pessoas que talvez vivam embaixo de uma pedra e não tenham prestado muita atenção, se você não se importa, apenas, eu sei que você já contou a história muitas vezes, mas conte novamente sobre a sua experiência. Você era um piloto de caça. Conte-nos sobre o que você viu. Ryan, sim, ficarei feliz em. Brian. Eu entrei na Marinha em 2009 e pouco depois eu estava voando em F-18S na costa leste dos Estados Unidos, na VFA-11, os Red Reapers. Nós voltamos de uma missão a bordo do USS Enterprise e então estávamos operando na costa leste. E começamos a ver objetos. Depois de atualizarmos nossos sistemas de radar, estávamos vendo objetos no radar que não deveriam estar lá. Eles estavam se comportando de maneiras que não esperávamos de uma aeronave normal e, eventualmente, começamos a correlacionar esses objetos em nossos outros sensores, até mesmo com nossos próprios olhos. Brian, você já tinha visto algo assim antes? Ryan, bem, você sabe, eu não tinha. O que acabamos vendo era essencialmente um cubo preto ou cinza escuro dentro de uma esfera transparente. E isso estava acontecendo praticamente diariamente, onde tínhamos esses objetos operando em nossas áreas. Eles estavam operando dentro de uma área de cerca de 1000 milhas quadradas na costa leste. Muitas vezes tínhamos que cancelar voos de treinamento e mudar para novas áreas ou apenas cancelar completamente e voltar para casa se não houvesse mais espaço. Acabamos tendo que realmente enviar relatórios de segurança para alertar outros aviadores sobre o que estava acontecendo na área, para que pudessem ficar atentos. Nossa, e o que seus superiores, o que a Marinha disse sobre isso quando vocês relataram o que viram? Bem, nós realmente não tínhamos a melhor maneira de relatar esses objetos. Tínhamos nossos canais normais de segurança pelos quais poderíamos relatar questões de segurança da aviação ao Centro de Segurança da Aviação. No entanto, esse não é um órgão investigativo proativo, é mais voltado para a coleta de dados. Portanto, embora tenhamos enviado esses relatórios de segurança e os tenhamos integrado em algumas apresentações, e eventualmente, até mesmo em nossos avisos aos aeronáuticos da área de trabalho local, realmente não tínhamos nenhuma maneira de chegar a uma conclusão sobre isso. Estávamos simplesmente fazendo o melhor que podíamos para alertar as pessoas de que isso estava acontecendo e para serem cuidadosas. Você sabia, Ryan, se era algo que provavelmente não era deste mundo? Quero dizer, quando você viu pela primeira vez, você soube imediatamente disso, ou o que passou pela sua mente inicialmente? Inicialmente, pensamos que eram erros de radar, acredite ou não. Nós nem mesmo pensamos que eram objetos físicos até começarmos a captar esses sinais em múltiplos sensores, e eventualmente, com nossos próprios olhos. Aí percebemos, ei, isso é um objeto físico sério do qual precisamos ter cuidado. E então, a questão de onde eles realmente vinham foi a próxima mais importante. Inicialmente, concluímos que talvez fosse algum tipo de programa classificado que estava operando na área por algum curto período de tempo e talvez não soubesse que estava causando um problema tão grande. Essencialmente, foi aí que deixamos a questão. Até que partimos em uma missão em 2015, realmente não houve mais análises que pudéssemos fazer, exceto dizer, não sabemos o que é, temos que assumir que é nosso. Não conseguimos imaginar que seja a China ou alguma outra nação operando em uma área tão sensível. E para nós, sabe, o que mais poderia ser? Nós realmente não estávamos lá para especular. Estávamos apenas tentando ser os melhores pilotos que podíamos ser.
Quando partimos para a missão, acho que muitos de nós, pelo menos eu pensei, que o problema eventualmente continuaria a se intensificar até que fosse resolvido pelos canais normais. Eu não descobri até 2017, quando o artigo do New York Times foi publicado, mostrando os vídeos de fenômenos aéreos não identificados, UAPs, que o problema não se resolveu como eu esperava, mas continuou a ser um problema. Eu entrei em contato com alguns dos meus colegas que ainda estavam voando na costa leste para perguntar a eles: Ei, esse ainda é um problema? Vocês ainda estão vendo esses objetos? E eles ainda estavam vendo, eles ainda estavam relatando, eles ainda tinham esses avisos para os aeronautas, NOTAMS. Foi aí que percebi que isso era algo sobre o qual eu queria falar para tentar ajudar a resolver de alguma forma. Não estávamos realmente lá para especular, estávamos apenas tentando ser os melhores pilotos que podíamos ser. E quando partimos para a missão, acho que muitos de nós, eu sei que pelo menos eu, assumimos que o problema eventualmente continuaria a se intensificar até ser resolvido pelos canais normais. Eu só descobri em 2017, quando o artigo do New York Times foi publicado, mostrando os vídeos de fenômenos aéreos não identificados, UAPs, que o problema não se resolveu como eu esperava, mas continuou sendo um problema. Então, na verdade, entrei em contato com alguns dos meus colegas que ainda estavam voando na costa leste para perguntar a eles: Ei, isso ainda é um problema? Vocês ainda estão vendo esses objetos? E eles ainda estavam vendo, eles ainda estavam relando, eles ainda tinham esses avisos para os aeronautas, NOTAMS, e era só isso. E esse foi realmente o momento em que decidi que isso era algo sobre o qual eu queria falar para tentar ajudar a resolver de alguma forma. Sim, e fale para nós, Ryan, sobre os desafios que os pilotos enfrentam ao relatar avistamentos como esse. Eu sei que isso faz parte do seu trabalho agora com a sua organização. Quero dizer, eles enfrentam muita resistência de muitas maneiras, pelo que parece. Com certeza, e você sabe, não é nada misterioso. Acho que qualquer pessoa que tenha abordado o assunto por algum tempo provavelmente está familiarizada com a resistência que esse tópico pode gerar. Mas quando somos aviadores, precisamos entender que temos uma responsabilidade profissional com a aeronave e com as vidas e almas a bordo. E todo piloto com quem conversei sempre disse que essa foi a principal preocupação deles ao compartilharem essa informação. Eles não são caçadores de OVNIs, não estão necessariamente interessados nesse tópico, mas têm essa responsabilidade. Eles estão frustrados por não terem um canal para comunicar essa informação de maneira segura e eficaz, de modo que não apenas divulgue a informação, mas também que haja algo a respeito. Para que não tenhamos esse problema constantemente surgindo. Ainda existe um estigma, no entanto, porque ouvimos até mesmo de alguns pilotos comerciais que nos falaram, mantendo o anonimato, que têm medo de reportar coisas, pois acham que podem se meter em problemas ou que sua empresa pode ficar chateada. Eles têm receio de que possam até mesmo perder seus empregos se relatarem algumas das coisas que viram. Com certeza, há um certo medo de que eles possam ser de alguma forma excluídos da comunidade com a qual estiveram durante toda a vida, podendo ser prejudicados administrativa ou profissionalmente de outras maneiras. Certamente, há esse medo, especialmente quando a recompensa por se apresentar e comunicar essas informações é essencialmente tão baixa. É uma decisão bastante pragmática, eu diria. Mas está tudo bem, acredito que existam processos que podem ser implementados para permitir que os pilotos relatem esses casos de maneira responsável, como validar suas experiências profissionais, mas também fornecer a eles um canal de relato anônimo por meio de determinados sistemas de relato. Portanto, sim, esses parecem ser alguns dos sistemas que estamos trabalhando para implementar e recomendar, sistemas que são validados, mas também anônimos para os pilotos que podem relatar. Desde as audiências, você notou um aumento ou uma mudança nos relatos que está recebendo? Percebi que há, entre os pilotos comerciais, um aumento significativo nos relatos. Algumas informações relativamente novas, eu diria, são que estou recebendo relatos de casos mais amplamente dispersos. Ou seja, estou recebendo relatos no norte do Atlântico e no norte do Pacífico também. Pilotos que estão realizando voos transatlânticos ou transpacíficos estão vendo vários objetos, luzes que estão descendo e se comportando de maneiras estranhas. Algumas parecem quase como se estivessem lutando no espaço de alguma forma, indo e voltando como se estivessem combatendo um com o outro. Eu relatei isso próximo à constelação do Big Dipper, Ursa Maior, durante as audiências,
E desde então recebi muitos relatos de outros pilotos que descrevem avistamentos semelhantes, correspondendo à mesma descrição, em outras regiões, com voos norte-sul na costa leste e em outros lugares. Estamos começando a obter um conjunto de dados mais amplo agora, à medida que mais pilotos se sentem confortáveis e compreendem que não são os únicos com esse problema. Uma coisa que quase todo piloto que fala comigo diz é que eles não perceberam que outras pessoas também estavam vendo isso até que eles falaram com alguém e essa pessoa disse, sim, eu também vi isso, e outra pessoa diz a mesma coisa. Portanto, eu encorajaria qualquer piloto que esteja ouvindo isso a pelo menos conversar com seus colegas sobre isso e ver se eles também viram algo. Se não, peçam a opinião deles. E através da sua organização, Americans for a Safe Aerospace, você recebe os relatos desses pilotos. Existe algum meio oficial para eles relatarem essas informações ao governo, como a FAA, Administração Federal de Aviação, ou ao NTSB, Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, neste momento? Atualmente, a legislação para pilotos sugere simplesmente que o piloto deve enviar relatórios para a aplicação da lei local se houver algum tipo de altercação com o UAP em relação à aeronave deles, ou relatar apenas o avistamento de um UAP para qualquer número de organizações ufológicas reunidas nos Estados Unidos. Portanto, o que estamos buscando recomendar na Americans for a Safe Aerospace é a capacidade dos pilotos de catalogar e relatar isso como um problema de segurança relacionado ao UAP dentro dos quadros de segurança da aviação existentes. Quando você menciona relatar a aplicação da lei, isso quase soa um tanto cômico, de certa forma. Quero dizer, eles supostamente deveriam ligar para o departamento de polícia local da área em que estão voando ou algo assim. Na verdade, tecnicamente falando, eles estão apenas dizendo que não querem lidar com esses relatórios. Eles estão fornecendo opções se alguém desejar fazer algo a respeito. Na prática, é isso que a legislação ou regulamentação diz, e não acho que isso seja suficiente. Não acreditamos que seja suficiente na Americans for Safe Aerospace, e é por isso que estamos lutando pela integração disso como um problema real de segurança da aviação em nossos quadros existentes. Sim, isso faz sentido. Estou curioso para saber o que você pensa sobre David Grush, que foi outro dos depoentes nas audiências sobre OVNIs, juntamente com David Fravor. E, claro, para as pessoas que não sabem, Grush era um oficial de inteligência de alto nível que agora está dizendo que tinha conhecimento de programas governamentais secretos nos quais eles estavam encobrindo a recuperação de UAPs acidentados. E ele agora se apresentou e falou sobre o fato de que teve TEP, transtorno de estresse pós-traumático, em um momento após servir no Afeganistão, devido a um relatório que foi divulgado tentando desacreditá-lo, de certa forma. Seus registros médicos foram vazados por meio de uma lei de informação pública. O que você acha disso? Muitas pessoas obviamente estão sentindo pena de Grush agora que ele está tendo que explicar essa situação de TEP, algo com o qual muitos outros veteranos também lidaram. Sim, é realmente uma pena ver isso se desenrolar de forma tão pública. A saúde mental no meio militar é um problema amplamente subnotificado e algo que causa muitos problemas, tanto em casa quanto no trabalho, para os profissionais militares, devido à natureza do trabalho. Infelizmente, acho que, quando você começa a expor o histórico médico e esse tipo de doenças mentais que alguns de nossos soldados têm que enfrentar às vezes, isso não é apenas um ataque a um indivíduo, mas é um ataque a todos nós, francamente. Acredito que não há lugar para esse tipo de ataque contra qualquer pessoa que precise admitir que tem TEP ou qualquer tipo de doença mental. Sim, e David Grush falou sobre isso, e falou sobre isso em nossa entrevista inicial. A princípio, não parecia relevante para nós. Como você disse, muitos membros do serviço lidam com TEP, e também o fato de que ficou claro que, depois de ser tratado para seu TEP, ele conseguiu manter suas credenciais de segurança de alto nível, continuou trabalhando e, acredito, até foi promovido após isso. Portanto, não acho justo usar isso como uma maneira de dizer que ele não está dizendo a verdade ou algo assim. O Departamento de Defesa incentivou de forma justa os soldados a obter ajuda para esses tipos de doenças, e usar isso agora como uma arma contra qualquer pessoa que tenha servido armado, acho que é um fracasso de confiança no sistema. Sim, acho que isso apenas reforça o motivo pelo qual as pessoas têm medo de se apresentar com esse tipo de informação. E, você sabe, todos nós precisamos ser sensíveis à saúde mental e compreender que isso afeta muitas pessoas, independentemente de suas funções ou posições. Portanto, acho que é importante ser respeitoso e não explorar problemas de saúde mental de ninguém de forma inadequada. Vir a público com suas próprias histórias pessoais, como se sentissem que de alguma forma seriam denunciados,
ostracizados ou silenciados. Bem, esse não foi o meu caso específico. Eu sei que o Sr. Gross teve sua instância onde parece que esse foi o caso, mas eu encorajaria os denunciantes, se desejarem se manifestar ou testemunhas. Temos os recursos para apoiar isso em safierospace.org e temos processos em vigor para levá-lo perante pessoas no Capitólio e também dentro do All Domain Anomaly Resolution Office, para poder apresentar seus dados e avançar com a conversa. E isso pode ser feito com rigor em termos de confidencialidade, então eu encorajaria fortemente as pessoas a tomarem a decisão adequada nesse caso. Quero fazer uma pergunta rápida, Ryan, de alguns espectadores do The Hill que enviaram perguntas e comentários para ver o que você acha de algumas delas. Dr. Greg Kim, CEO da IndyShack, comentou e queria perguntar, presumindo que os Estados Unidos estão trabalhando secretamente em engenharia reversa, mesmo que a premissa básica de um programa de acesso especial seja revelada, gostaríamos de continuar trabalhando nisso como um programa classificado? Queremos que nossos adversários tenham essa tecnologia. Sim, acho que essa conversa inteira precisa acontecer sob a perspectiva das considerações de segurança nacional, e não acredito que alguém esteja sugerindo que devemos agir precipitadamente e revelar todos os nossos segredos de Estado. E o Sr. Gross sugeriu de maneira ponderada ao Congresso que ele poderia fornecer detalhes muito específicos sobre algumas das alegações que ele fez em reuniões a portas fechadas, e eu suspeitaria que a segurança nacional continuaria a ser considerada à medida que a conversa se desenrola. Sim, e ele também tem sido cuidadoso sobre o que irá discutir em uma sessão pública. Sei que qualquer pessoa que tenha assistido às audiências provavelmente notou que ele disse repetidamente que há muito que ele só pode falar em sessões fechadas. E depois, de Ryan Savitz, se que David Grush está dizendo for preciso, como você vê o método ideal de transmitir essa informação ao público americano? Parece, Ryan, que já estamos fazendo isso de certa forma com as audiências. Parece que foi um grande avanço não apenas com o que Grosh está alegando, mas também com o que você e Favor estão dizendo, o que, a propósito, acredito que seja diferente porque suas histórias são relatos reais do que vocês viram com seus próprios olhos. E vou apenas acrescentar rapidamente que aqui, mesmo que seja um pouco diferente, é uma conversa que eu e o Sr. Favor discutimos, talvez mais eu, e trata-se do que está acontecendo agora. Os pilotos estão vendo isso ontem, eles estão surpreendidos com isso hoje e eles provavelmente vão ver isso amanhã. Na verdade, alguns pilotos estão se perguntando por que não estamos voando aeronaves aqui para dar uma olhada nos objetos também, tentando entendê-los melhor. Então, isso está acontecendo agora mesmo, e é algo que podemos investigar e aprender mais sobre se investirmos os recursos certos e eventualmente chegarmos a uma conclusão. O Sr. Grosh estava falando sobre programas e coisas que aconteceram, no passado, acredito que até 1945 até o momento atual, o que é uma conversa histórica da qual não tenho contexto algum. E peço desculpas, mas a primeira metade da pergunta não está me escapando. Não tem problema, mas quero dizer, o que você fala através da sua organização Americanos pela Aeroespacial Segura e o fato de que os pilotos estão realmente vendo coisas. Quero dizer, parece mesmo um risco real para a segurança nacional no agora. Quero dizer, sei que você mencionou que muitas dessas coisas são coisas de um tempo atrás, mas, você sabe, as coisas com as quais você está preocupado são coisas com as quais os pilotos estão lidando todos os dias. Absolutamente, e acho que estamos fazendo algumas das coisas certas para obter essas informações em um estado em que possam ser processadas, em seguida, incorporadas à infraestrutura de segurança nacional. E essa é essencialmente a função do ATIP e Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas agora. Então, digamos que eles olhem para um objeto ao largo da costa leste, ele está se comportando de forma anônima, é determinado ser um balão adversarial. Eles poderão processar isso e encaminhá-lo para a organização normal e apropriada que pode então investigar esse alvo. O ATIP está mantendo os casos anômalos, os casos que eles não têm indicação, o que é o que esperávamos que esse escritório fizesse. Agora, eu acho que com a legislação que está em tramitação no Senado, anexada ao Ato de Autorização de Defesa Nacional, ela proporcionará uma válvula de alívio para a revisão das informações que o ATIP, penso eu, em outros lugares também, já tenham avaliado e dito, ei, isso é anômalo, não sabemos o que é. Isso é uma questão de segurança nacional ou não? Se a resposta for não é, então acredito que o Conselho de Revisão estabelecido por essa legislação no Senado divulgaria essa informação ao público em geral e também determinaria que, se algo não é uma questão de segurança, isso seria retido e, pelo que entendi, no estado atual da legislação, a única pessoa que poderia revogar a decisão desse Conselho seria o presidente.
Interessante. Então acho que isso responderia um pouco à pergunta que um dos telespectadores tinha sobre onde traçar a linha do que deveria ser público e o que deveria permanecer em segredo como uma questão de segurança nacional. Parece que eles estão trabalhando nisso, o que tenho certeza que é complicado pelas situações. Ryan, muito obrigado por dedicar um tempo para conversar. Obrigado por assistir esse vídeo. Confira muito mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever para fortalecer.